Olá, muito bom dia! Nessa semana de 21 a 28 de outubro, nós vamos viver uma lua nova, mais uma, e a oportunidade de um novo plantio. Entretanto, essa lua nova vem cheia de desafios e algumas contradições. Por outro lado, a gente tem forças celestes que podem nos ajudar nessa nova alunação e no começo de novos projetos. No vídeo de hoje eu falo sobre os posicionamentos dos planetas, as possibilidades para o período e dentro de um exercício criativo o que pode acontecer nas nossas vidas pessoal e coletiva. Vamos começar? Bom, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Para quem acabou de chegar, eu sou a Aline Macari, jornalista, astróloga e analista junguiana. Deixe a sua curtida, clique no sininho para você receber as notificações e inscreva-se, assim a gente continua juntos. Além disso, acompanhe também a astróloga nas redes sociais, a gente se vê pelo @aastróloga e principalmente no Instagram. Bom, eu vou começar desde o comecinho. Lua nova é sempre a conjunção dos luminares, Sol e Lua, e a oportunidade de, junto com feminino e masculino, consciência e inconsciência, a gente plantar uma nova semente, que é um projeto, uma intenção, uma ideia, às vezes uma relação, um relacionamento. Então a gente sempre tem, todos os meses, a oportunidade desse novo começo, mas não é sempre a mesma lua nova. Cada mês a gente tem uma lua nova num signo diferente, portanto isso vai exigir da gente um olhar mais direcionado para a lua nova referente àquele signo. Bom, quais são as informações e os afetados dessa lua nova? Essa lua nova, ela aconteceu no céu terça-feira, no dia 21 de outubro e vai até o dia 28. Como a gente tem a semana inteira de lua nova, a gente tem toda essa oportunidade de plantio. E mesmo coisas que estavam a um passo de acontecer, podem ter acontecido um pouquinho antes desse período. Essa lua vai acontecer no 28º grau do signo de Libra, portanto no finalzinho do signo de Libra, e já amanhã, no dia 23, a gente tem a entrada do Sol no signo de Escorpião. Então a gente tem um ciclo solar em Escorpião e ainda um ciclo lunar em Libra. Entretanto, a gente vai se sentindo, essa é uma lua nova, digamos, um pouquinho diferente, para a gente entender que durante a temporada de Escorpião, a gente ainda vai estar vivendo situações que tenham os assuntos librianos como foco principal. Bom, as pessoas que vão ser afetadas, principalmente aquelas que têm Sol, Lua, Ascendente, Mercúrio, Vênus ou Marte, nos últimos graus do signo de Libra. Mas também é na casa astrológica em que a gente tem o signo de Libra, no finalzinho, na fronteirinha ali de Libra com Escorpião, que a gente vai ver alguma coisa que ou a gente, por desejo próprio, dá início, ou então alguma coisa que a vida, o destino, faz ter um início, faz começar na vida da gente, mesmo sem a gente querer, mesmo sem a gente desejar. Se você quiser saber de maneira mais aprofundada como surfar por essa lua nova, apesar dos desafios que já eu explico, além de todos os outros posicionamentos planetários para o momento e perspectivas para 2026, deixo para vocês meu contato de e-mail, fale comigo e a gente se encontra virtualmente para uma consulta personalizada, ok? Bom, vamos entender essa alunação que acontece em Libra. Quais são os assuntos favoritos do signo da Balança? Aqui a gente está falando de relacionamentos, que são desde relacionamentos amorosos até relacionamentos de sociedade, da gente ser sócio de alguém e da gente ter parcerias, pessoas muito próximas e muito parceiras da gente cotidianamente. Aqui a gente está falando da justiça, do equilíbrio, da equanimidade, né, de ser justo com as partes, e a gente também está falando de legislação. Então vai ficando com tudo isso em mente, que daqui a pouco a gente vai falar sobre um monte dessas situações que já estão acontecendo. A gente está falando também de diplomacia, Libra, que é o signo contrário a Áries, né? Se Áries a gente fala em vários momentos sobre conflitos, sobre guerra, em Libra a gente fala sobre processos de pacificação. Portanto, a gente está falando de diplomacia, moderação, mediação, gentileza, cordialidade. E a gente também está falando de arte, cultura, beleza, estética, moda, tudo isso junto nesse combo bonito de Libra, que é um signo regido pela Vênus. Bom, a partir de agora vamos entender o mapa do céu, porque não basta dizer que é uma lua nova no signo de Libra, de que maneira esses planetas se colocam no céu, pelo menos os principais, de que maneira eles se organizam e se comunicam uns com os outros, conta pra gente um roteirinho do que pode acontecer aqui embaixo. E é sobre isso que a gente fala a partir de agora.
Bom, o aspecto mais importante dessa lua nova é, obviamente, Sol e Lua juntos, mas eles vão formar em Libra uma quadratura com Plutão em Aquário. Puxa, mas está em Libra? Sim, mas está na fronteirinha com Escorpião. Então é naquela fronteirinha que os luminares vão fazer um aspecto de 90 graus com Plutão, que está no signo de Aquário. Aqui a gente está falando, portanto, de algo que se inicia, entretanto, com desafios, dificuldades, contradições, desafetos, inviabilidades, ou seja, algo que já começa com dificuldade, né, que está sendo desafiado por um princípio de verdade profunda, de transformação, e se a gente tiver coragem mesmo de bancar o início dessa nova alunação, que a gente vá, porque as quadraturas não são inibidoras, elas apenas avisam pra gente, olha, não vai ser fácil, mas se o desejo for muito grande, quem pode conter um desejo profundo, né, de mudança? Por outro lado, Plutão também está falando pra gente do governo de uma força maior, que pode se mostrar a partir do poder sobre uma pessoa, de algo poderoso sobre alguém, algo poderoso sobre uma vontade, de questões políticas e econômicas, ou do poder da manipulação, ou do poder das massas, do poder do inconsciente, tudo isso está junto dessa questão. Um dos assuntos importantes e que começou exatamente nessa lua nova foi a história da liberação do Ibama, do novo campo de petróleo na margem equatorial, na região amazônica do Brasil. Esse é um assunto importantíssimo, porque ele está falando de uma contradição. Aqui a gente está falando das questões legais de Libra, do começo de um novo processo, que é justamente a lua nova, em quadratura com Plutão, que é o poder, a economia, a vontade, e a vontade de muitos, porque esse Plutão está em Aquário. Então como é que a gente dá início a essa grande contradição brasileira, inclusive às vésperas da COP30, que é a Conferência Nacional das Nações Unidas para o Clima, que acontece daqui a pouco, há menos de um mês, no dia 10 de novembro, começa no dia 10 de novembro em Belém, justamente naquela região. O Brasil, na atualidade, e principalmente o governo brasileiro, na figura do presidente Lula, e todos os seus, estão pregando para o mundo, já faz muito tempo, o Brasil como uma figura, um ator conectado com as necessidades do futuro, as necessidades de mudança do planeta e da contenção de todos os males que possam incidir e piorar as questões relativamente a mudanças climáticas, aquecimento global. É incrível como essa é uma grande contradição do governo. Eu, sinceramente, acho que esse é um tiro no pé, insistir, né, na exploração de combustíveis fósseis, que é justamente o que a gente não deveria estar fazendo nesse momento de mudanças tão radicais. O clima está completamente aloprado e quanto mais a gente mexe nisso, se a gente não tivesse que abrir mais nenhum campo de petróleo, explorar nenhuma outra região, a gente já estaria cheio de problemas para resolver que a gente não consegue, só até agora. Mais uma região de exploração do petróleo é o poder falando mais alto, é a economia falando mais alto, são vários outros desejos que não o do bom senso. Esse é um assunto muito importante sobre o futuro do Brasil e que mostra uma imensa incoerência estar no meio de nós nesses dias, exatamente com essas forças de Libra e de Plutão em Aquário que vão em posições completamente antagônicas. E eu fico imaginando como fica a imagem do país que vai sediar esse evento que está sendo anunciado há anos já, né, com todos os países, ou melhor, muitos não virão, mas grandes líderes chegando ao Brasil com esta contradição. Tinha que ser justo agora? Vou te falar, viu? Bom, em se tratando das nossas vidas pessoais, esse é um período, sem sombra de dúvidas, de desafios relacionais. Para quem está no começo de um relacionamento, para quem está consigo, para quem está num relacionamento já mais duradouro, para quem está no final de um relacionamento, esse pode ser o começo de um processo, um novo capítulo, independentemente da maneira como a gente esteja, nas vidas relacionais de todo mundo. É a tensão entre Libra e Plutão que sugere um novo ciclo de tensões, mas que tem o poder de nos fazer olhar para o outro e para nós mesmos como em momentos raros. É muito interessante como esse Plutão, ele entra em quadratura principalmente, nos fazendo com que a gente se depare com o espelho
e tente entender as partes da balança, cada um nessa história, imaginando que dentro das relações eu sou espelho do outro e o outro é o meu espelho. A gente se mostra um para o outro dentro do nosso relacionamento. E essa é uma oportunidade de dualidade que tem duas possibilidades. A primeira delas, a gente cai na armadilha do inconsciente de Plutão e a gente pode repetir padrões que sejam ruins, dinâmicas que sejam tóxicas dentro dos relacionamentos. Ou seja, porque é uma quadratura e porque a gente está tomado a partir de um aspecto difícil, justamente com Plutão, que move os nossos desejos inconscientes, até sexuais, a gente pode estar embolado num novo capítulo difícil. Entretanto, existe uma segunda possibilidade, que é a gente usar esse espelho, que é um momento de inteligência, para a gente voltar para nós mesmos como sujeito que finalmente entende os obstáculos da dinâmica relacional e promove um ponto de inflexão agora. Nossa, que grande oportunidade! Se a gente conseguir sacar o momento, dominar o momento ao invés de ser dominado por ele. É por isso que é interessantíssimo a gente puxar pela consciência a todo momento. Como eu sempre digo, existe o destino e existe o livre-arbítrio. O destino está dado. Se a gente toma consciência do que está diante de nós, a gente compreende e a gente pode tomar outros caminhos a partir dessa perspectiva. Uma outra configuração importante é Sol e Lua também em quadratura com Júpiter, que está no signo de Câncer. Esse é um intercâmbio planetário que vai tocar e aumentar toda a tensão relacional, deixando tudo muito mais sensível, às vezes exagerado e até melodramático, porque Júpiter está em Câncer. E é nesse exato momento que a gente deveria evitar excessos, se a gente conseguir. Como Júpiter não é só a lei dos homens, é também a lei cósmica, incoerências legais em alguns processos também poderão estar ao nosso redor. Afinal, não é porque é legal, em termos de legalidade, que é algo bom. E às vezes a legislação facilita alguns processos que o bom senso diria não. É justamente nesse momento que estamos às voltas com a possibilidade de entrada de um novo ministro para o Supremo Tribunal Federal. Justamente agora, com suas contradições e outras coisas que têm acontecido no Supremo do Brasil, na Suprema Corte Brasileira nos últimos dias, né? Ao redor dessa semana, achei interessante a gente prestar atenção. Agora, é interessante a gente prestar atenção também em outras coisas que estão acontecendo no mundo em se tratando de Júpiter, que fala de feminino, de legislação, que é a nomeação da primeira-ministra japonesa Sanai Takaishi, acho que é assim que se pronuncia o nome dela. O que acontece? A sociedade japonesa é extremamente patriarcal, tudo é muito direcionado a partir do masculino, sempre foi, e essa é a primeira vez na história do Japão que uma mulher toma a frente do país, simplesmente. Então é uma lua nova, é o início de um novo processo. Em quadratura com Plutão apesar de todos os desafios, né, conduzindo a massa aquariana, ou seja, é um assunto que mexe muito com a política e com a coletividade, com a nação, né? Em Libra é um signo extremamente feminino, é regido pela Vênus, então a gente está falando de um arquétipo, de uma fêmea, de uma mulher, de um feminino, que é ela, né? Acho isso tudo muito sincrônico e é lindo ver isso na astrologia. Agora, também existe uma preocupação muito grande no Japão, e também é bom a gente ficar esperto, que é o seguinte: os maiores problemas do Japão, além da economia, além de vários outros problemas que eles estão enfrentando nos últimos tempos, uma das questões centrais é a diminuição da taxa de natalidade no Japão. O país está minguando. Será que a chegada de uma mulher com Júpiter em Câncer também não seria um estímulo para que a população tivesse um aumento da gravidez, da reprodutividade, da reprodução, melhor dizendo, e da chegada de bebês, novos bebês no Japão, um repovoamento do país? Olha que importância e que potência esse feminino chegando agora, não apenas pela oportunidade de um feminino, o interesse também de ter um feminino liderando esta nação. Muito interessante. Agora, também se tratando de bebês e gravidez, falando agora sempre em paralelo entre vida coletiva e vida pessoal, esse é um ano incrível para a chegada de bebês no mundo, porque a gente está com Júpiter, que é planeta de expansão no signo de Câncer. Aliás, eu deixo o vídeo para vocês de Júpiter em Câncer, para vocês entenderem que grande janela de oportunidade é essa para a maternidade e para a paternidade, ok?
Entretanto, quanto mais a gente evolui, mais a gente olha para o futuro, a gente fala, gente, e a maternidade e a paternidade justamente nesse momento no mundo? E as dificuldades dos casais? E os novos arranjos? E problemas econômicos e financeiros e mudanças climáticas? Olha, como é que a gente vai começar um processo, né, de gravidez, agora justamente numa quadratura? É interessante porque essa quadratura também vem a nos testar, tanto entre Plutão e Júpiter em Câncer, qual é o desejo profundo que a gente tem de fato de ampliar a família. Essa é uma alunação que vai testar o nosso desejo verdadeiro da gente ser mamãe ou ser papai. Então eu acho que esse é um momento muito interessante para a gente, apesar dos desafios, testar a nossa vontade. E Plutão está muito colocando na cara da gente. E aí, é real ou não é real esse desejo? Bom, sigamos, meus amigos. Apesar de todas as dificuldades e desafios, que não são poucos nessa lua nova, é uma lua nova com muitas contradições, emparedando a gente sobre várias perspectivas de vida coletiva e de vida pessoal. Como é que eu começo isso? Isso é de uma incoerência, isso é de uma dificuldade, isso é um desafio tremendo. Algumas coisas vão parar pelo caminho, porque de fato são tão incoerentes que é absurdo continuar, e outras, apesar de uma aparente incoerência, precisam seguir em frente. E podem seguir em frente com um arranjo muito legal que está no céu, um dos melhores do ano que a gente deveria aproveitar, que é o grande trígono de água. Na atualidade, a gente está com os planetas Mercúrio, Marte, Júpiter e Saturno, todos formando um lindo triângulo em signos de água, que são símbolo da emoção, da emocionalidade, do sentimento, dos afetos. E mais do que nunca, esse é um momento, e justamente por causa desses planetas em signos de água, que são Câncer, Escorpião e Peixes, a gente está com uma capacidade imensa de sermos mais empáticos com o outro, de termos mais compaixão por determinadas situações, da gente se colocar no lugar do outro, dentro de perspectivas familiares, da possibilidade da maternidade, da gente se colocar no lugar daquela figura paterna, da gente se colocar no lugar daquela figura materna, os desafios, sabe? É muito importante a gente se colocar no lugar do outro, para se colocar na pele do outro. Esse é um momento muito importante de ampliação da nossa consciência, justamente por conta desse espelhamento, esse momento de espelhamento libriano, para a gente sacar o outro. A gente tem vivido momentos muito individualistas, esse é um momento, inclusive, muito importante e raro no ano, da gente se colocar na pele do outro e entender o que acontece com o outro. Porque se somos espelho, é justamente e a partir do momento em que a gente se coloca nesse lugar que a gente começa a sacar um monte de coisas do outro e da gente também. Então esse vai ser um exercício muito interessante. Em se tratando de vida coletiva e também de vida pessoal, eu acho que a gente deve continuar alguns conflitos, tá? Em se tratando de vida política e econômica, raramente as águas, mesmo em bom posicionamento, vão mudar alguma coisa, porque geralmente decisões políticas e econômicas são majoritariamente, assim, elas levam muito pouco em conta os sentimentos, de um modo geral, das pessoas, né? Então, a minha aposta é que deverão ser difíceis alguns processos de pacificação justamente nesses tempos, tá? Por exemplo, vamos falar de Hamas e Gaza, que é um dos assuntos geopolíticos mais importantes da atualidade. Aconteceu a troca de reféns poucos dias atrás, e isso foi histórico e foi sensacional, mas e as próximas etapas desse processo? Não se fala nem mais sobre o direito ao Estado palestino, não se fala mais sobre isso na mídia. Isso tudo é muito curioso. Agora, mais curioso é o seguinte, sabe quem faz aniversário justamente nessa lua nova? Ninguém menos que Benjamin Netanyahu, justamente no dia 21 de outubro. E essa lua nova cai em cheio, em cima do sol de Netanyahu, e isso pode ser muito curioso, porque isso pode afetar a ele, principalmente em se tratando dos planetas Plutão e Júpiter agindo sobre seu mapa nas casas 2 e na casa 8, o que pode significar um período de fortíssimas tensões sobre ele. Alguns analistas estão falando que Netanyahu pode estar com os dias contados. Eu estou ouvindo essa história já faz um bom tempo. Ele está num balança, mas não cai há muito tempo. Isso é bem libriano também, né? Balança, mas não cai, né? Entretanto, como Plutão e Júpiter caem de uma maneira importante no mapa dele, principalmente em casa de recursos financeiros, pode ser a partir do momento em que Netanyahu possa vir a simbolizar uma derrota financeira, porque afinal de contas existe a possibilidade de Israel não tomar mais o território
de Gaza, a faixa de Gaza, isso talvez possa significar um fracasso financeiro de muitas nações que se interessariam em transformar Gaza numa riviera. E aí, quando bate no bolso, essa pessoa continua tendo estímulo e sucesso e apoio para continuar o seu projeto? Essa é uma pergunta. Então, esse pode ser um momento, digamos, delicado para essa figura tão importante na história do momento. Em se tratando de vida pessoal, esse é um momento que a gente pode imaginar um momento de sensibilidades compartilhadas. De novo, esse trígono de água pode ser muito interessante para a gente não apenas desaguar alguns dos nossos sentimentos mais verdadeiros e profundos, mas também para a gente alimentar esperanças, desejos e menos medos. E justamente por conta desse trígono de água, esse é um momento muito bom para a gente fazer circular e arejar os nossos sentimentos. Em alguns momentos da relação é muito importante a gente se colocar cara a cara, a gente deveria fazer isso com muito mais frequência, né, usando esse exercício do espelhamento um do outro, do tempo todo é uma troca, né, e as relações são um dos maiores motivos catalisadores de transformações da nossa vida adulta. É um território, é uma dinâmica, é uma arena de transformação incrível. E esse é um desses momentos em que a gente pode se utilizar de todos esses aspectos bons e ruins. As quadraturas, que são difíceis, os trígonos, que são favoráveis, que é para a gente circular toda essa percepção, esse sentimento, essas agonias, essas vulnerabilidades, e a gente se encontrar com o outro na nossa sensibilidade, no que há de mais frágil em nós, para a gente entender a humanidade real do outro, e a partir disso a gente rodar essa espiral e subir como a gente deveria fazer na vida e nos relacionamentos. A gente começa por aqui e a gente vai subindo, e a gente vai elevando a gente, o outro e a gente com o outro no mundo. Por isso esse é um momento muito interessante. Bom, agora é o nosso momento da terapia coletiva. Bem, pessoal, dito isso tudo, eu trago duas questões. A primeira delas é o seguinte: Aline, toda lua nova eu preciso começar um novo projeto? Não necessariamente, moçada. Às vezes nada como uma lua nova após a outra. Tem gente que está se sentindo muito encurralado justamente por Júpiter e por Plutão. Está se vendo em um momento muito difícil para começar alguma coisa em termos de parceria, às vezes até mesmo de relacionamento. É um momento difícil para os relacionamentos de modo geral. Para reatar, para começar, para continuar, não está fácil. Tem que ser mago, tem que ser uma maga para conseguir dar conta desse desafio. Então a gente simplesmente pode deixar para o próximo, inclusive porque todas as luas novas, ou melhor, inclusive porque as luas novas, de modo geral, elas vão tocar mais especialmente as pessoas que têm aspectos naqueles signos, ok? Outro assunto importante na vida da gente é o seguinte: esse é um aspecto de incoerência, e a gente está vivendo um momento de grandes incoerências. Seja em nível político, em nível internacional, em nível nacional, seja dentro das famílias, com o chefe, com o companheiro, com a companheira, entre pais e filhos. Então esse é um momento importante da gente perceber que a incoerência, em alguns momentos da vida, ela existe. Inclusive, a partir do momento em que a gente vai evoluindo na perspectiva psicológica, nos estudos da psicologia, a gente vai vendo que é muito humano passar por alguns momentos de incoerência, mas não estimular e viver de incoerências, porque isso põe por terra toda a nossa consistência. Tem algumas incoerências que fazem parte do humano, é a gente voltar atrás, reconsiderar algumas coisas e, tá bem, olha só, estou evoluindo. Mas tem algumas incoerências que são tão basais que você fala, eu não acredito, que depois do fulano pregar tanto numa determinada direção, ele vai noutra. Isso é de uma inconsistência no seu projeto, é de uma inconsistência no seu ser, na maneira como você caminha no mundo, que esse é um assunto importante para a gente pensar nessa lua nova. Meus amigos, se vocês quiserem entender de maneira mais ampla de que forma a gente pode caminhar pelo planeta, de novo, a partir dessa lua nova e de todas as próximas perspectivas, né, de tudo que está acontecendo no mundo, entre em contato comigo e a gente analisa o seu mapa natal, seu mapa de trânsitos planetários, revolução solar, enfim, estamos juntos. Segue o contato. Enfim, meus amigos, tentando ligar os pontos, como eu disse, esse é um momento interessante para a gente perceber coerências, incoerências, quadraturas, oposições. São tempos interessantes para a gente, inclusive, testar o nosso desejo, a nossa força de transformação, o quanto a gente quer
de fato determinadas coisas, né? Diante de desafios, se o desejo for frágil, ele simplesmente se vai. Esse também é um momento de provas, inclusive de provas de amor. Esse também é um momento interessante para a gente pensar o feminino e a mulher que ganha destaque, o feminino como arquétipo, isso pode estar em vários corpos, tá? Então, feminino e assuntos ligados ao feminino e até a fragilidade do feminino por conta dessa quadratura com Plutão são assuntos importantes para esse período, para essa semana que vai de 21 a 28 da lunação em Libra, e eu acho que é um momento importante da gente, se a gente não for promover mudanças na vida da gente, pelo menos a gente pegar todo esse exercício e botar o maquinário e o coração para funcionar nesses dias e refletir sobre tudo isso. Fez sentido para vocês? Eu realmente espero que sim. Então eu peço para vocês curtirem esse conteúdo, compartilharem com seus amigos, com seus familiares e para vocês hyparem, porque assim a gente consegue compartilhar e distribuir, o YouTube distribui esse conteúdo para muito mais gente. Então, muito obrigada pela companhia de vocês e não se esqueçam que amanhã, aliás, inscrevam-se no canal para não perderem os próximos vídeos, porque amanhã a gente fala do retorno de Netuno ao signo de Peixes, que é uma das grandes marcas desse final a gente já está chegando ao final, de 2025. Portanto, não percam, a gente se encontra de novo amanhã. Uma ótima lua nova a todos, beijo carinhoso, que o céu nos guie, que Mãe Terra nos reconecte e que o amor equilibrado e equânime de Libra nos transforme.